Graça e paz, mais uma vez, que alegria a gente estar junto nesse novo vídeo, agora o 10º vídeo, esse estudo de hoje, que tem como tema uma parte muito especial que me agrada muito, falando sobre minha família espiritual, a igreja. Depois de vencido todas essas etapas desses vídeos anteriores que foram fundamentais, agora a gente vai para uma nova etapa muito importante, onde a gente vai pensar um pouquinho sobre o significado dessa igreja. Vamos juntos e vamos seguir em frente. Bom, como eu disse para você, o tema de hoje é minha família espiritual, a igreja. E, como sempre, a gente tem alguns textos que vão nos ajudar muito para poder entender um pouquinho do significado de ser igreja. Por que a partir de agora, pastor, eu preciso pensar sobre isso? Porque, se você for notando, a gente está em degraus, né? E cada vez mais chegando a um conhecimento um pouco mais profundo de alguma coisa. E depois da gente ter vencido e passado por essa fase do batismo, e eu espero que, inclusive, nesse momento você já esteja até batizado, essa é a minha grande esperança quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, é que agora um dos riscos ou dos pensamentos que pode passar de repente na cabeça de alguém é o seguinte: bom, eu já conheci a palavra, eu já sei até um pouco estudar a palavra, eu conheci Cristo, ele já entrou dentro do meu coração, eu já até desfiz de algumas coisas, me arrependi, confessei, vivo uma vida de santidade e experimentei a maravilhosa experiência do batismo. Acabou. Não acabou. Por quê? O convite da vida cristã, como nós pensamos inclusive no estudo número 7, é um progresso, é uma caminhada. E nessa caminhada eu dependo de viver em comunidade. Eu vou viver coletivamente a minha fé, porque a nossa fé em Cristo, apesar da nossa salvação ser individual, o desenvolvimento da nossa salvação, o progresso da nossa fé é coletivo. Eu dependo de pessoas que edifiquem a minha vida, através dos dons que Deus deu para ela. E eu também, aí vem a parte bem interessante, eu também sou chamado a edificar a vida das pessoas com as coisas que Deus tem me dado. E isso, então, torna a igreja o lugar fundamental do crescimento da vida cristã. Os textos que eu quero compartilhar com você são os seguintes. O primeiro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que texto maravilhoso, né? Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Deus, através do apóstolo, dizendo para nós: agora vocês são povo. A linguagem de Deus agora é coletiva, a linguagem é familiar, a linguagem está falando da igreja. Igreja é uma comunidade dos santos, sacerdotes, todos nós, ministrando sobre a vida um do outro, nos colocando como intercessores uns pelos outros, vivendo o amor uns com os outros. Por isso a igreja ela é tão importante. E não existe igreja de uma pessoa só. Sempre na comunidade, sempre no coletivo. E isso traz algumas dificuldades, pastor? Claro que traz. Viver com pessoas sempre traz complicações e dificuldades, porque o ser humano é complicado e difícil. Todos nós somos, você também é. Mas aí vem a coisa maravilhosa de ser igreja. Nós nos tratamos, nós nos completamos, nós nos apoiamos, nós edificamos uns aos outros para chegar mais longe, para desenvolver a nossa fé. E o segundo texto é: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhe se disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo.
Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, mais uma vez, a palavra de Deus nos conclamando a entender o poderoso significado de viver em família, de ser povo. Olha que coisa maravilhosa. E a palavra está dizendo que Deus vai chamar como seu povo, seus filhos, aqueles que não eram antes. Está falando da gente, está falando de nós. Nossa caminhada errante, nossa distância de Deus nos tornou inimigos de Deus pelo nosso pecado. Mas agora, em Cristo, batizados em comunhão com o corpo, nós somos chamados de povo de Deus. Somos chamados de filhos do Deus vivo. Olha como que isso é sério. E não apenas filhos, mas temos irmãos também em Cristo. Isso, nessa comunidade, nesse acolhimento espiritual, nós somos chamados para viver a fé comum, a fé com o outro, a fé da partilha, a fé do amor, porque a fé se experimenta na partilha. Por isso é tão importante a gente entender que nós temos uma nova família. E como é maravilhoso saber que você não está sozinho, que você não precisa caminhar sozinho, que há uma família espiritual dentro da qual você faz parte, para ser acolhido, amado, abençoado, edificado, e também para acolher alguém, para apoiar alguém, para ser útil, para se sentir útil. É assim que a gente entende, é por isso que a família espiritual, a igreja, ela é tão importante. Foi Deus quem criou a família, o conceito de família. E ninguém melhor do que Ele sabe o quanto dependemos de um ambiente fraternal para poder compartilhar, pertencer e amadurecer. A igreja é o nosso modelo de família espiritual, projetada por Deus e fundada por Jesus para o nosso amadurecimento na fé. A igreja não substitui a sua família, na terra aqui, apenas favorece a vida fraternal através de práticas espirituais, onde outros estão na mesma caminhada da fé que você, caminhando juntos com você. É isso que a igreja é, um lugar de exercício da espiritualidade, da partilha da espiritualidade. E ali é um modelo. E lembrando muito importante lembrar, a igreja foi, como família, fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Qual é a base da igreja? Jesus Cristo. Por que ela dá certo? Por causa de Jesus Cristo. Quando eu confundir e de repente achar que um irmão está equivocado ou eu não concordar muito com algumas coisas, eu tenho que me lembrar, a minha fé, a minha família espiritual não está fundada em pessoas. Por melhor que elas sejam, por mais importantes que sejam, a igreja não está fundada sobre seres humanos, ela está fundada sobre Jesus Cristo. Nada pode dar maior segurança do que pertencer a essa nossa nova família. A importância da existência da igreja está nas palavras do próprio Senhor Jesus, que a fundou. A pedra fundamental da igreja é a declaração de Pedro, ou seja, é o que Pedro declara, e não o próprio Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16:16. Sobre a autoridade de Cristo e sua voz de comando, a igreja tem exercido seu papel ao longo de mais de 2000 anos. Pois, como a história comprova, com as palavras de Jesus, nem mesmo as portas do inferno puderam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aquele que fundou a igreja, Jesus Cristo, ele garante a permanência da igreja. Garante que é melhor estar dentro da igreja. Então, a fundação da igreja está nas palavras de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dentro dessa atmosfera familiar cristã, é dentro dela que nós compartilhamos as dificuldades comuns da fé, ou seja, as aflições desse tempo presente, como diz Romanos capítulo 8, 18. Nenhum de nós poderia dizer que já está pronto, acabado, por assim dizer. Estamos todos nós em obras. Sabe aquela placa que de vez em quando você encontra em alguns lugares, escrita assim, desculpe os transtornos, estamos em obra? Isso é o que está acontecendo em cada um de nós.
Viver igreja, ser igreja, é saber que todos nós estamos em obras, sob a edificação ou a reconstrução diariamente, em que podemos contar uns com os outros, né? Essa é a caminhada. Graças a Deus que a gente pode contar com mais alguém para nos apoiar. Somos, por isso, casa espiritual, como diz 1 Pedro 2,5. E o Espírito do Senhor nos concede diferentes dons para que sejamos usados na edificação uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso de 11 a 13 vai dizer isso. Deus foi concedendo a cada um de nós dons, habilidades, competências, ferramentas distintas. O que você tem, eu não tenho, o que eu tenho, você não tem. E cada um de nós vai complementando um ao outro através desse exercício familiar, através da edificação uns dos outros. Por isso a igreja é tão importante na caminhada da fé. Eu vou citar mais alguns pontos que grifam para nós a importância da igreja, com os quais eu quero compartilhar com você e chamar a sua atenção para você parar para pensar como que é importante viver igreja, ser igreja. Primeira coisa, a igreja é família. Família. Assim como no nosso lar, a igreja é o modelo de abrigo, no qual todo o ser humano foi criado para receber os valores básicos e essenciais da vida cristã. Atos 2:46. Como família, a igreja abriga. Como família, a igreja acolhe. Como família, é o lugar onde eu vou crescer espiritualmente, desenvolver uma cultura espiritual, uma cultura cristã, onde eu vou receber valores essenciais e vou dar continuidade a isso que eu estou aprendendo aqui, através desse vídeo, através desse primeiro momento de discipulado. É ali, como família, que a gente vai ser coberto. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade também. A igreja é uma comunidade local que compõe uma comunidade universal, espalhada ao redor do mundo. A igreja é o corpo de Cristo, estruturada para a edificação uns dos outros e proclamação do Evangelho. Por isso somos comunidade, que compõe uma comunidade ainda maior, invisível, maior do que os nossos olhos são capazes de enxergar, com um propósito muito bem definido: edificar uns aos outros para proclamar o Evangelho, que te alcançou, o Jesus que eu anunciei para você através do vídeo. Agora está na hora de eu me preparar nessa minha comunidade e, junto com essa minha comunidade, proclamar esse mesmo Jesus que me alcançou para alcançar outras pessoas. Por isso é tão importante ser e viver igreja. Em terceiro lugar, a igreja permite a comunhão no Espírito. É o mesmo Espírito que conecta todos os crentes. Olha o que o texto diz. O mesmo Espírito Santo age na vida de todos os servos de Jesus Cristo, gerando um poder de comunhão que vence as nossas diferenças. 1 Coríntios 12, 4. É verdade, somos diferentes. É verdade, temos opiniões diferentes. É verdade, por vezes a gente não entende um ou outro, mas olha só. Na igreja, no corpo de Cristo, acontece algo sobrenatural. O Espírito do Cristo age apesar das nossas diferenças e conectando as nossas diferenças. É uma ideia muito bonita de diversidade, mas existe uma unidade nessa diversidade. Apesar de sermos muitos, apesar de sermos distintos e diferentes, há algo que nos conecta, há algo que nos une. É o que eu estou chamando de unidade na diversidade. E esse Espírito do Senhor Jesus faz isso através da comunhão dos santos, e isso é maravilhoso. Perceber o Espírito Santo de Deus trabalhando entre nós, conectando as nossas diferenças e nos unindo num grande propósito, apesar das nossas distinções. Só mesmo o Espírito Santo de Deus podia fazer isso. Ele está fazendo isso há mais de 2000 anos na existência da igreja. Em quarto lugar, a igreja promove a edificação do que nós vamos chamar de corpo de Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, Ele guia, Ele comanda. Nós somos corpo, membros do corpo de Cristo. Nessa linguagem, nessa figura de linguagem, a igreja é como um corpo, sabe? Um corpo mesmo, um organismo vivo, ativo
e em processo de amadurecimento. De novo, a ideia de progresso, né, de desenvolvimento. Assim, cada parte da igreja auxilia e é auxiliada por todas as demais. Efésios capítulo 4, versículo 16. Né? Um corpo é composto de diversas partes. Mão é diferente de boca, que é diferente de pé, que é diferente de barriga, que é diferente de coxa, que é diferente de joelho, que é diferente da outra mão. Uma mão não é igual a outra. É assim que funciona o corpo, né? E mesmo com essas diferenças, ele se apoia, ele se ajuda, ele às vezes passa por alguma dificuldade ou limitação em nome da outra parte. É isso que significa ser corpo. É isso que significa estar conectado para um progresso, para um amadurecimento, para um objetivo maior. Por isso a igreja tem um papel tão fundamental uma para o outro e a igreja como um todo um papel fundamental para a sociedade, para esse mundo, para mostrar ao mundo a importância do cuidado uns com os outros. Aliás, abro um parênteses aqui, o que seria da nossa sociedade sem a igreja? O que seria sem esse corpo de Cristo? O que seria sem esses proclamadores da paz e da salvação? Importante pensar nisso. Em quinto lugar, a igreja não é prédio. É importante também a gente conseguir se livrar dessa ideia. A igreja não é a construção, né? A estrutura de alvenaria, mas sim as pessoas, a reunião dos santos. É a interpretação que a gente tem da palavra eclésia, que está ali no Novo Testamento. Somos nós o templo do Espírito Santo e usamos o prédio, né, a estrutura de alvenaria, para facilitar a nossa comunhão. Está ali 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 e também o verso 16. É importante a gente entender, né, porque muita gente fala assim, eu estou indo para a igreja, eu estou na igreja. A gente até usa essa expressão de maneira didática, mas no fundo, a palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Ou seja, igreja são as pessoas, somos cada um de nós. Essa estrutura de alvenaria, ela na verdade é um lugar onde eu me reúno como igreja. Facilita muita coisa como igreja, mas igrejas são as pessoas, são os seres humanos usados para poder avançar e edificar uns aos outros, né? Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus não habita mais em templos, estruturas de alvenaria. Deus habita dentro de você e dentro de mim. E quando nós, que somos templo do Espírito Santo, nos unimos, existe a unidade da presença do Espírito Santo e isso é maravilhoso. Em último lugar, a igreja também é ambiente de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Na família de Deus, somos aceitos do jeito que somos, não pelo que a gente tem. Sendo assim, um ambiente saudável para que as nossas carências e desastres possam ser compartilhados e restaurados com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda do amor dos demais irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, é um ambiente de tratamento. Como nós precisamos viver em comunidade para ser tratados, ser edificados, ser perdoados, ser acolhidos, ser encorajados e engajar-nos em alguma coisa maior do que a gente. Viver para além das nossas próprias questões, dos nossos próprios medos, dos nossos próprios propósitos. A igreja, então, é esse lugar como uma família que nos aceita do jeito que a gente é, com as nossas limitações, com os nossos próprios desastres, mas nos encoraja a seguir além, para superar o que a gente é, para ir além, para vencer os nossos próprios limites e traumas. Isso é ser igreja, isso é ser família, isso é o lugar onde a gente pode perdoar e ser perdoado, amar e ser amado e perceber, acima de tudo, que Deus está usando essa grande família, esse corpo espiritual, essa união de sacerdotes nesse tempo, nesse lugar, para trazer uma mudança para essa sociedade. Eis aí então o convite, um convite para viver em comunhão, o convite para viver a partilha, o convite para crescer um pouco mais no conhecimento da vontade de Deus através da família espiritual que é a igreja.
Eu convido você a participar disso. Aliás, esses vídeos não têm intenção de convidar você para ser uma igreja aí, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. É um convite para que você possa conhecer um pouquinho e a partir disso você venha ser igreja junto. Venha chegar junto com pessoas. Ah, pastor, mas eu gosto de ser igreja aqui um pouco afastadinho. Mas vem experimentar. Ah, mas não é tão fácil. Não, não é. Nenhum de nós é fácil, nem você é fácil. Mas é na medida que a gente se une, que Deus ajuda a gente a seguir em comunhão. E a gente precisa tanto uns dos outros. A gente precisa tanto de um ombro amigo. A gente precisa tanto de amizades saudáveis. Vem participar disso. E eu creio que no caminhar, Deus vai te dar força e sabedoria para você ser mais um com a gente. A gente vai parando por aqui esse vídeo. Meu convite é para que você leia mais a palavra, reflita um pouco mais sobre isso, faça suas observações e venha tirar mais dúvidas conosco no próximo momento que você puder, tá? Que Deus o abençoe grandemente, que você seja abençoado pela prática dessa vida em comunidade, a vida em igreja. Até a próxima!